Glória a Deus, meus irmãos. Colossenses, capítulo de número 2. Nós vamos aos poucos aqui ouvir a palavra de Deus. Paulo falando sobre grande combate que teve pelos colossenses e pelos laodicenses, igrejas que ele não teve lá, pessoas que não viram o seu rosto. A palavra que ele fala de combate, de lutas, é agon, do grego agonia. Nós vemos aqui no versículo 7 que fala de como Paulo quer que eles sejam, a partir do versículo 2 até o 7, consolados. É que a palavra paracalein é consolados ou convocados. Uma pessoa convocada para uma batalha, para uma luta, para defender algo que está sendo feito, como a pregação do Evangelho, a doutrina pura. Aparece aqui a palavra sinesis, do grego, que significa entendimento, que tem origem em sofia, sabedoria, e gnosis, conhecimento. Isto nos leva a entender que é necessário que nós entendamos a mensagem de Deus aos Colossenses, falando que eles devem crescer no conhecimento dos mistérios de Deus. É necessário, irmão, nós estamos cada vez nos aprofundando e conhecendo a Deus e conhecendo a sua palavra. Também há noutra parte das Escrituras dizendo que nós devemos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Pelo profeta Oséias foi dito. Jesus disse aos que contendiam com ele, que ignoravam o seu ensinamento, que eles erram muito não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. No versículos ainda fala sobre, nos versículos seguintes, sobre apócrifos, conhecimentos ocultos ao olhar comum, aonde nós devemos ter cuidado com determinados cultos aos anjos, símbolos e objetos colocados no meio de cultos evangélicos que não nos edificam, que não estão na palavra de Deus, que não fazem parte das Sagradas Escrituras. É preciso ter muito cuidado. O exagero de algumas danças, de algumas quedas no meio da igreja, profetas e profecias que tomam o culto, acabam com a pregação, com a mensagem, e deixa o pregador às vezes sozinho. Às vezes um pregador está pregando, usado pelo Espírito Santo, e se levanta alguém para profetizar e para o culto e fazem uma roda, e Deus está usando aqui e o pregador fica feito bobo, Nós temos que ter cuidado com esse negócio. Pode ser uma obra maligna para impedir o culto ao nosso Deus numa doutrina pura, verdadeira. Nós vemos que existem alguns que trazem palavras persuasivas, com palavras muito bonitas, como linguagem de tribunal.
Essa palavra aqui grega seria pitanologia. Pitanologia é uma palavra grega que mostra os enganos através de muitas linguagens dentro da igreja. Eu já fui em cultos que houve a pregação, sim, mas também depois foi só uma dança, um negócio de rodar, cair e tal, de profetizar, não sei, né? Eu não tenho nada contra, mas não posso afirmar que é bíblico, né? Certamente pode ser uma invasão de espíritos imundos querendo aparecer no meio do culto. E eles usam uma base da Bíblia mesmo para tentar enganar. Aí Paulo fala aqui sobre ordem, né? A palavra que fala aqui fala sobre da ordem e firmeza da fé dos colossenses. Essa questão de ordem e fé, a palavra aqui que aparece é táxi, e firmeza é estereoma. Firmeza é algo que a pessoa tem certeza que não se moveu ali do ensino primordial, que não aceitou novos conceitos doutrinários que estavam tentando infiltrar na igreja. Cuidado com determinadas invasões de ensinos errôneos. Cuidado com filosofias, astrologias, culto aos anjos, né? Nós vemos aqui uma palavra grega no versículo 8, estoixia, que fala de coisas colocadas em filas, né? Noções de rudimentos ou elementos. E é preciso termos muito cuidado, irmãos, com aquilo que não pertence a Cristo. Esse versículo 8 mostra claramente que não devemos e não podemos aceitar coisas mundanas ou tradições humanas que fogem do conceito de evangelho puro, né? Temos que ter muito cuidado. E alguns tentam prender e enganar, e escravizar, né? Como se fossem compradores de escravos. Eles estão ali e eles querem aquela atenção para aquele culto que mostra aquelas coisas, e na verdade pode ter uma influência satânica naquilo aqui. Silagoguin, que é a palavra que mostra que alguns querem escravizar a nossa fé. Silagoguin é alguém que anda dentro dos cultos escravizando a nossa fé, né? Em alguns momentos, em alguns lugares, se fazem rodas de pessoas para cantar, orar, e daqui a pouco começam a profetizar e a dizer muitas coisas e se esquecem da doutrina bíblica, cristã, genuína, pura, né? E começam a dizer muitas coisas, né? Tem até gente que já fez algum propósito nessas reuniões de dizer: será que eu deixo o meu marido para casar com outra pessoa? Veja como a doutrina é diabólica, os ensinamentos de determinadas rodas de profetas. Temos que ter cuidado com os profetas de Jezabel, né? Jezabel tinha uns profetas ali de Baal, de Aserá, profetas falsos que diziam muitas coisas, né? Temos que ter muito cuidado. Quando era um profeta de Deus, às vezes o povo não queria ouvir, né? Houveram reis que, quando Deus usou profetas, eles dizem: mas o profeta fulano de tal não fala o que é bom de mim, né? E assim nós temos que ter cuidado
para saber se o espírito que está operando no culto é o Espírito de Deus mesmo. Temos que ter muito cuidado. Nos versículos 11 e 12 falam que alguns queriam exigir circuncisão, né? Como Deus pediu a Abraão que fizesse aquela circuncisão. Porém, quando falamos de Jesus Cristo, da graça de Deus, que é Jesus Cristo, do plano de salvação, Jesus Cristo é suficiente para a salvação. Nós não pagamos nada e não existe uma doutrina que altere a salvação de ninguém. A Bíblia é bem clara: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo. E o próprio Senhor Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. E o resumo sobre salvação é isso aí. Não adianta fazer um livro, um envelope, uma apostila cheia de coisas e não ter a salvação que é o Senhor Jesus. Se alterar alguma coisa, se modificar, não está com base nas Sagradas Escrituras. Até mesmo dizer assim, como mais na frente nós vamos ver aqui, o comer, o beber, o vestir não podem ser motivos de condenação nem de salvação. Versículos 13 a 15, Jesus pagou toda a nossa dívida, toda a nossa conta foi paga. Então, a palavra dívida aqui vem ser o grego keirografo. Keirografo é uma dívida, como é esse keirografo, o keirografo é uma dívida, né? Nós estávamos devendo alguma coisa, Jesus disse: bota na minha conta que eu pago com o meu sangue, eu resgato pela obra que eu fiz, pelas mãos furadas, pelos açoites, pela zombaria, por tudo que ele passou, né? É como se fosse ali tudo que está no Evangelho e aquele capítulo 50, eu acho que é 53 de Isaías, que fala sobre todo o sofrimento de Jesus. Aquilo tudo que Jesus passou foi para pagar o preço da nossa salvação, da nossa libertação. Os versículos 16 a 23 fala sobre o ascetismo gnóstico, né? Prescrições, doutrinas sobre comer, beber. Esse ascetismo gnóstico, irmão, é muito perigoso, né? Não coma carne de porco, mas isso era na lei de Moisés. Não coma carne, é outra doutrina errada, porque o Senhor Deus deu os animais para nós comer, está lá em Gênesis. Não trabalhe no sábado, estava na lei de Moisés. Temos que ter cuidado, irmão, para não cairmos numa doutrina humana capaz de destruir a nossa fé em Cristo, né? São muitos legalismos que são feitos, até mesmo formas de culto, como nós vamos começar a pregar o Evangelho, aí tem que ser aquele culto que parece uma reza, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Temos que ter cuidado. Nós temos que ter base nas Sagradas Escrituras, olhar o que Jesus fez, como Ele nos orienta, clamarmos a Deus para que seja revelado pelo Espírito Santo e provarmos se é o Espírito Santo mesmo que está falando. Dentro da palavra de Deus diz: provai se os espíritos são de Deus, né? Porque entram muitos espíritos imundos, mas o Espírito de Deus é só um. A Bíblia mostra aqui que existem pessoas que querem fechar o caminho, né? Os fariseus, Jesus disse sobre eles assim, que eles nem entravam no céu e nem deixavam ninguém entrar. Aí
é onde está o perigo de muitas doutrinas, né? O fariseu, ele olhava a roupa, se tinha alguma mancha no cerimonial, se estava faltando alguma coisa, se as franjas daqueles véus estavam erradas. Eles olhavam muitos detalhes, mas eles não perdoavam, eles aceitavam culto aos ídolos, eles misturaram com Roma muita coisa. E o Senhor Jesus disse: sai dos escribas e fariseus, porque eles não entram no céu e ficam tampando o caminho do céu. O caminho do céu é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu tenho certeza que você não precisa fazer 1 bilhão de coisas se você está numa religião numa denominação que ele diz: faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo outro, e tem voto até para a Santa Ceia. Você paga tanto para tomar ceia, você tem que dar tanto pela ceia. Não existe isso, irmão. Jesus Cristo não morreu para nós pagarmos o ato da Santa Ceia, uma moeda, 10 reais, 100 reais, 500 reais, 1000 reais. Jesus Cristo não morreu para que nós pagássemos nada, mas nós que queremos ver a obra de Deus funcionar, nós doamos de coração a nossa oferta, o nosso dízimo, voluntariamente. Eu sou dizimista, sou ofertante, pago votos em dinheiro se for necessário, porém eu não aceito doutrina de nenhum pastor, apóstolo, doutor, mestre, filósofo, PhD que venha dizer: hoje no culto você só entra se pagar 5 reais, 10 reais. Se você mostrar o envelope do dízimo, ou se você mostrar o envelope da sua oferta, do seu voto, isso é apostasia religiosa. Meus amados irmãos, vamos orar a Deus e entrar pela palavra do Senhor, porque Deus tem muitas coisas para nós. A primeira da coisa que Ele tem para nós é a salvação. O Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Eu e você somos chamados para ir morar nos céus, através de Jesus Cristo, o caminho. Somente isso, crer no Senhor Jesus e serás salvo. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Você creia no Senhor Jesus e faça a sua decisão. Procure um grupo de irmãos em qualquer denominação. Olhe se estão andando dentro da Bíblia Sagrada, obedecendo a palavra de Deus. Pergunte ao Espírito Santo se aquele lugar está certo e continue adorando a Deus. Faça a sua decisão aí e recebam as demais bênçãos em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo eu oro para que todos que ouçam essa palavra aprendam e também, meu Deus, obedeçam, crendo no Senhor Jesus para a salvação, recebendo o Espírito Santo nas suas vidas, como foi prometido, e sendo, meu Deus, contribuintes para a manutenção da obra do Senhor, de livre e espontânea vontade. Meu Deus, como o Senhor disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu te peço, meu Deus, a tua bênção sobre todos nós, a salvação das nossas almas, o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória, glória a Deus.